Se você abriu esse vídeo e está à procura de como descobrir o seu formato de corpo, eu vou te dizer que você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode descobrir o seu formato de corpo em casa de uma forma que não vai ter erro, muito simples e que provavelmente você ainda não tenha visto na internet. Mas eu já te adianto que nós não vamos ficar apenas no formato de corpo, eu quero te ensinar a dar um passo a mais para que você descubra segredos de como vestir o seu corpo da melhor forma. Se você ficou curiosa, quer descobrir? Então vem comigo. Antes de nós começarmos então aqui os nossos segredos sendo revelados, eu já quero te perguntar, por que você quer descobrir o seu formato de corpo? Porque a maioria das pessoas ainda que chegam até mim para descobrir o seu verdadeiro formato de corpo, elas ainda estão pensando apenas nessa silhueta frontal e desejam ter acesso àquela lista automática de formas de vestir o seu corpo. Então, eu tenho um formato triangular, então eu vou usar a roupa mais folgada embaixo, a roupa mais justa em cima, e assim. Então, elas querem ter acesso a essa lista pronta. Eu vou te dizer que essa lista pronta não é ruim, ela até funciona, só que ela não é completa. Por quê? Aqui já começa o primeiro segredo. O seu corpo não tem volumes apenas assim, olhando de frente, porque você não é um objeto 2D, você é um objeto 3D. Então, para que nós possamos ter acesso a essa informação completa do seu corpo, você vai precisar se avaliar de frente, de lado e de costas. Apenas avaliando assim dessas 3 dimensões é que você vai ter certeza de qual é o seu formato de corpo. E para que nós descobrimos o nosso formato de corpo? O que é que nós vamos fazer com essa informação? Se você descobre qual é o seu formato de corpo, qual é o desenho do seu corpo, você vai descobrir onde estão os seus volumes corporais. Onde você tem volume, onde você não tem tanto volume. E tendo então agora essa informação, você vai saber se você vai manter o volume, se você vai diminuir visualmente o volume ou se você vai aumentar. Então, é para essas 3 funções que nós vamos descobrir os seus volumes corporais. Combinado? Então, eu já quero que você pense, Daphne, eu quero aumentar, quero manter ou quero diminuir? Isso nós vamos olhar tanto num contexto de harmonia para o seu corpo, quanto para um desejo de imagem. Por quê? Se nós formos olhar na literatura clássica da consultoria de imagem, você vai encontrar informações do tipo: mulheres que têm busto pequeno, elas devem aumentar o busto. Mas será? E eu vou te dizer que na realidade da consultoria, das clientes que eu atendo, nem todas as mulheres que têm um busto pequeno querem aumentar visualmente o volume do busto. Nem todas as mulheres que têm pouco quadril querem muito quadril. Então, o que você precisa perceber é dentro da sua harmonia corporal. Então, perceba se você tem uma distribuição harmoniosa, se você está percebendo aí uma harmonia entre os seus elementos. E quais são esses elementos base para a nossa avaliação? Nós vamos observar ombros, cintura, a parte mais volumosa do nosso abdômen e o quadril. Por que nós vamos ter então esse item a mais na nossa avaliação? Porque nem sempre a região do quadril vai ser a região mais volumosa do seu abdômen. Pode ser a região da cintura, pode ser um pouco entre a cintura e o quadril, então nós vamos usar esses 3 pontos. Ombro, cintura, região mais larga do abdômen e o quadril. Então você vai perceber se esses elementos estão em harmonia entre si e se eles comunicam o seu desejo de imagem. Combinado? Então, feito isso, você já vai conseguir descobrir quais são os seus volumes frontais. Se nós formos olhar agora o volume de lateral e de costas, nós vamos fazer coisas muito semelhantes. Nós vamos avaliar então ombro, busto, cintura, região maior do nosso abdômen e quadril. E de costas a mesma coisa. De frente, você vai fazer algo muito simples e eu já quero que você observe quais serão os materiais que você vai precisar. Para avaliação frontal, você vai precisar de papel, tesoura,
caneta e fita cola, fita que você possa utilizar na parede, fita crepe. Então serão esses materiais que você vai utilizar de frente. O que você vai fazer para perceber então seus volumes frontais? Você vai pegar um papel, colar na parede, de forma que você consiga marcar o seu ombro, sua cintura, região do quadril e quadril. Então você vai colocar esse papel nessa altura completa e você vai pedir ajuda para alguém. Você vai utilizar a roupa mais ajustada que você tiver, você pode estar com roupa íntima, pode estar de biquíni, pode estar de malha, uma roupa bem justa, e você vai marcar então a região dos seus ombros, pode marcar aqui desde a região do osso base do seu ombro, você vai marcar então a sua cintura. Eu sei que muitas pessoas têm dúvida, Daphne, onde é que fica a minha cintura? Você vai sentir as suas últimas costelas e na região da sua última costela está a sua cintura, você vai marcar. Nem sempre a cintura será a parte mais estreita do tronco. Então você vai marcar a sua cintura, a parte mais volumosa do seu abdômen e então o seu quadril. Tendo feito essa marcação, nós vamos brincar agora de jogo de ligar os pontinhos. Você vai ligar então ombro a ombro, você vai fazer uma linha horizontal, cintura, você vai marcar a região mais larga e o seu quadril. Tendo feito isso, você agora vai fazer o contorno da sua silhueta. De frente, você vai conseguir então observar o desenho da sua silhueta. E feito esse desenho, você vai conseguir observar e vai conseguir fazer então a correspondência com os formatos. Existem pessoas que não entram em nenhum formato e isso é super normal e não tem problema nenhum. O que você vai precisar observar é onde estão os seus volumes corporais. Porque a literatura clássica diz que o formato de corpo ideal, onde nós vamos trabalhar todos os outros corpos para se parecerem, é com o ampulheta, onde ombro e quadril fazem a mesma linha. Então, se você ligar ainda de cima a baixo a linha do quadril e do ombro, elas vão estar bem perpendiculares e a cintura vai ser um pouco menor. A literatura clássica orienta que seja esse trabalho, mas é isso que precisa ser feito no seu corpo, então você é que vai ter que ponderar se esse é o seu desejo de imagem. Se esse não for o seu desejo de imagem, então nós vamos poder brincar com inúmeras possibilidades. Você pode aprender, então, como utilizar o tecido, as cores, os volumes a favor do seu corpo. Por quê? Um tecido mais molenguinho, mais maleável, ele vai dar mais queda, então ele vai contornar mais a realidade do seu corpo, mantendo ou até diminuindo o volume. Se você utilizar pregas, se você utilizar cores, estampas, isso pode trazer mais atenção para a região do seu corpo, aumentando o volume do seu corpo. Então, com essa informação básica que você tem dos seus volumes corporais, que você vai procurar então agora possibilidades para vestir o seu corpo, trazendo volume, mantendo ou diminuindo. Aqui você já aprendeu a fazer então a sua avaliação frontal. E para avaliação de lado e de costas, o que você vai fazer? A melhor coisa que você pode fazer e que te facilita muito é tirar uma foto. Nesse mesmo momento que você está ali com a roupa bem justinha ou que você está quase sem roupa, você pede para que essa pessoa tire uma foto sua de lado, é quase aquelas fotos mesmo que parece para registro criminal, você vai ficar de lado, tirar foto do corpo inteiro e de costas também. Daphne, por que a gente tem que tirar essa foto de costas? Porque nem sempre o volume corporal que você tem de frente é o que aparenta ser de costas. Eu já atendi clientes que, por exemplo, de frente pareciam ter pouquinho volume aqui no busto, mas olhando de costas elas tinham mais volume. E como isso interfere? Se eu tenho mais volume nas costas e menos volume na frente, eu posso tentar fazer uma compensação, tirando o volume de trás para frente. Como? Eu posso colocar mais volume na frente, como um bolso, como acessórios, como estampas e cores, e evitando volumes atrás, como franzidos, como um capuz, como um bordado. Eu posso tirar então o volume de trás para que o mesmo volume que eu tenho atrás seja o da frente. A mesma coisa acontece com o quadril. Hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que fazem muita academia, que malham, ou até que fazem uso de calcinhas com enchimento, ou até que já fizeram cirurgia, intervenção cirúrgica para aumentar o volume do bumbum. E às vezes de frente, quando a gente olha, a pessoa não tem tanto quadril, mas olhando de costas nós vemos que ela tem bastante volume no bumbum.
Então, o que ela pode fazer? Ela pode manter o volume, evitando, por exemplo, franzidos, evitando bolsos, evitando muito volume nas costas e trazendo volume mais para as laterais. Enfim, você tem inúmeras possibilidades para brincar com os volumes corporais. Então, agora utilizando tanto a medida que você fez na parede, quanto a sua foto, você vai saber onde estão os seus verdadeiros volumes e agora você já sabe qual é o seu formato de corpo. Sabendo o seu verdadeiro formato corporal, é interessante que você se atente a algumas questões. O seu formato de corpo muda e isso vai acontecer. A estrutura óssea ela não vai mudar. Agora a estrutura muscular ela pode mudar sim. Hoje a gente sabe que você tem aí opções de fazer intervenções cirúrgicas, você pode utilizar até alguns tipos de adereço, como sutiã com enchimento, calcinha com enchimento. E isso vai mudar também a estrutura visual do seu corpo. Se você emagrece, se você engorda, se você faz academia, ganha massa muscular, isso tudo vai fazer com que a sua estrutura de desenho de corpo seja alterada. Então é sempre interessante você observar como está o seu corpo hoje e como está o seu desejo de imagem. Porque só assim você vai conseguir saber como utilizar então as questões visuais para fazer essa alteração no seu corpo. Tendo feito essas descobertas, agora você tem uma munição super poderosa na sua mão para utilizar no seu vestir. Lembre-se que nem toda regra que tem aí na internet será a regra que vai caber para o seu vestir, para a sua intenção de imagem. Não sei se você já tinha visto essa forma de medir o corpo, de conhecer o seu corpo. Se você não conhecia, me diz aqui nos comentários se funcionou para você, se foi fácil. E eu aproveito para te convidar a seguir o nosso canal, porque nós temos vídeos semanais. E as informações que eu quero trazer para vocês são as informações que eu utilizo aqui nos bastidores, nas minhas sessões de consultoria de imagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!